Amém. Amém? Podem tomar os seus assentos. Com muita reverência ao nosso Deus, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Caiu um pouquinho de água ali do... Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 13, nós vamos ler. Amém? Na versão aqui da minha Bíblia diz assim, talvez na sua versão esteja algo diferente, um pouco diferente, mas com o mesmo significado. Diz assim, a partir do versículo 10: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Legal, postou ali. O tema da mensagem de hoje é batalha espiritual. Quase a gente não prega, ou já pregamos sim sobre isso aqui na igreja, mas deve fazer algum tempo. Mas nós vamos falar um pouco sobre batalha espiritual, um assunto bem profundo. Vou trazer algo assim, gostaria de trazer muito mais profundo, mas é complexo também. Porém, é um assunto que é muito importante e que nós não devemos esquecer como igreja. Nós precisamos sempre estar atentos que existe sim uma batalha espiritual. Falei para os meninos ali da introdução, falei, neste exato momento nós estamos aqui, mas existe uma batalha espiritual acontecendo neste exato momento. Quem aqui crê nisso? Exatamente. Ou seja, para ter esse culto aqui, com certeza aconteceu e está acontecendo uma batalha espiritual. Obrigado, Nicolas. Com certeza. Neste exato momento está acontecendo uma batalha espiritual. Nós, como crentes, precisamos acreditar nisso e estarmos atentos com isso. Atentos com isso. E é uma guerra. E estamos em guerra. Estamos em guerra. Nós sabemos que a guerra, ela faz parte da história da humanidade. A guerra faz parte da história da humanidade. As guerras são conflitos, humanamente falando, são conflitos armados que, por vários motivos ou motivos diferentes, por desentendimento religioso, por interesse político, por disputa territoriais, rivalidade étnicas e entre outras razões. Ou seja, nós estamos em guerra, o mundo está em guerra, mas nós, crentes espirituais, cristãos, estamos em uma guerra espiritual. Não pense você que você está fora desta guerra. Não pense. E o ensino de hoje é justamente isso. É para te alertar e fazer com que você, se você não está, você volte às trincheiras da vida. Amém? Volte a se preparar. Porque a luta, ela não é fácil.
A guerra, ela vai exigir de você batalhas e mais batalhas. Mas você está preparado? Você está preparada? Você está se preparando como igreja para essa batalha? Como estão as suas guerras? O que você tem sentido? O que você tem observado? Como que você tem discernido tudo isso? Tem conseguido discernir isso tudo? Consegue observar em sua volta? Consegue entender que existem coisas que são meramente batalhas espirituais em sua vida ou não? Então Deus nos traz hoje, essa noite, algo que nos desperte em relação a isto, e que nós não devemos brincar, precisamos entrar nesta batalha. E o assunto de hoje é justamente sobre isso. E as maiores batalhas da vida não são lutas com metralhadoras, né? Nem bombas. Todos nós estamos em uma batalha ou em uma guerra espiritual. E essa guerra não pode ser vencida pelas nossas ou por nossas próprias forças, somente pelo poder de Deus. Amém? Vou repetir. Somente pelo poder de Deus. Ele tem o poder, e através dele, do Filho amado Jesus Cristo, aí sim, nós somos mais do que vencedores. Amém? Então é sobre isso, sobre este assunto que eu gostaria de tratar esta noite. Mas antes, eu gostaria que Esdra, está lá o Esdra, tem um quadro que eu pedi para, ver se eles acharam. Deu certo? Ah lá, aquele quadro. Acho que a maioria de vocês já viram esse quadro, né? Em alguma parede por aí, na internet, em algum lugar, na escola. Eu já fui em uma casa que tinha esse quadro aí. E ali é interessante esse quadro. Muito interessante. Bem antigo também, né, pastor Wilson? Esse quadro é bem antigo. Mas ali está claro, né? Que existe a porta larga e a porta estreita. Que está tentando nos dizer que o caminho da perdição é a porta larga, e o caminho da salvação, da vida eterna, é a porta estreita. Tem até um Cristo crucificado lá, né? E se eu não me engano, aquelas letrinhas pequenininhas lá são versículos bíblicos, se eu não me engano. Mas tudo bem, até aí tranquilo, dá para compreender, não dá? Mas o que eu fiquei pensando, sabe o que é? Essas pessoas que estão aqui fora, ó. Essas pessoas que estão aí fora, parece que elas estão tentando, peraí, será que eu vou para cá ou será que eu vou para cá? Eu preciso escolher o que eu preciso. Vou dizer uma coisa aqui para vocês. Na Bíblia, não fala que nós estamos num lugar neutro, que nós somos neutro de tudo que está acontecendo, não. Por quê? Ou você está na peleja, na batalha, ou você é vítima da batalha. No mundo espiritual não existe campo neutro. Entendeu? Estão me entendendo aqui? Essa peleja, não há ninguém dispensável, não há ninguém no campo neutro. Ou é guerreiro, ou é vítima. Ou está na luta, ou está sendo vítima do adversário. Interessante isso. É de se pensar. Nós não encontramos. Ou o homem está no caminho largo da vida, ou o homem está no caminho estreito. Só são dois caminhos. Não tem tempo, não há tempo para o campo neutro. Ou o homem está no largo, ou ele está no estreito. Ou ele vive no governo de Cristo,
e ou ele está debaixo da potestade de Satanás, ou ele está no governo da luz, ou ele está no governo das trevas. Ou você está aqui lutando junto com Cristo nesta batalha para vencê-la, ou você está no governo das trevas. Você está sendo vítima. No mundo espiritual é assim. Ou no mundo espiritual, a Bíblia nos diz assim: é sim, sim, não, não. Passou disto, é procedência maligna. Ou nós estamos, ou nós não estamos. Somos vítimas. Eu fiquei pensando nisso. Em que lugar você está? Estamos lutando, né? Vamos ser sinceros, nós estamos lutando. Nós estamos na batalha, e a batalha ela é árdua. A batalha ela não para. Depois nós vamos ver alguns versículos do texto que nós lemos, nós vamos entender isso. A batalha ela não cessa. A batalha espiritual ela está acontecendo a todo tempo, em todo tempo. E não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. E quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, a primeira vez que Paulo estava preso lá em Roma, né? 62 depois de Cristo, Paulo, inspirado por Deus para ensinar os efésios, ele estava ensinando os efésios como sobreviver. Veja bem, como sobreviver aos ataques de Satanás. E segundo a Bíblia, a armadura de Deus, sim, usou como uma metáfora, mas que representa a proteção espiritual que Deus oferece aos seus filhos. Ou seja, se existe uma armadura, existe uma batalha. Se existe uma armadura, existe uma batalha. E ela é descrita no livro de Efésios como uma forma de resistir aos ataques do diabo. Resistir e permanecer firme na fé. Aleluia. O que diz lá em Tiago? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Está aí a batalha. E interessante que ele faz questão de nos alertarmos, lá no livro de Efésios, o apóstolo Paulo faz questão de nos alertarmos de quem não é essa luta. Veja bem, versículo 12, que diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue. É isso mesmo que está na sua Bíblia? Porque não temos que lutar contra carne e sangue. A nossa luta, veja bem, não é contra o nosso próximo. O que você vê de famílias em guerras, de pessoas em guerras, de relacionamentos destruídos, acabados, destronados, pessoas que é até crente, mas não se dá bem com ninguém. A pior dificuldade que ela tem é pessoas. E a Bíblia nos diz claramente que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Não é contra isso. E continuando, a nossa luta é contra o diabo. Pastor, você vai falar muito nesse nome? Vou falar, porque uma forma de planejar a guerra é você conhecer o inimigo. Como que você vai entrar na guerra se você não conhece o inimigo com quem você vai lutar? Como
Como que você vai fazer estratégias de guerra se você não sabe, não conhece quem está lá do outro lado? Então nós, como igreja de Jesus Cristo aqui nesta terra, precisamos sim conhecer, saber quem é o nosso adversário. Você tem medo disso? Se está com medo, já começou mal. É contra o diabo. Existe sim uma corja que acompanha ele. Existe sim demônios e mais demônios. A nossa batalha é contra seres malignos no âmbito espiritual. E eles têm características. Observe comigo, lá no versículo 12 mesmo: principados e potestades. Principados e potestades são poderosos, governadores, autoridades, ordem de demônios malignos que atuam no mundo físico. Eles agem com todas as malignidades que possam pensar em todos os sistemas do mundo. É assim que eles agem. Ele está infiltrado no sistema. Eles têm a capacidade de estar infiltrado nos sistemas do mundo. E diante disso, eles têm a capacidade de manipular o sistema. São principados, são potestades. Mas também eles são astutos. Versículo 11: astutas cilada do diabo. Ele conhece o seu ponto forte, mas também conhece o seu ponto fraco. Vou repetir: ele conhece o seu ponto forte, mas também conhece o seu ponto fraco, e aproveita dessas áreas. Talvez o seu ponto forte tenha lhe levado a ser orgulhoso demais ou orgulhosa demais, soberbo demais ou soberba demais. Aí, meus irmãos, com certeza ele vai aproveitar disto. Talvez ele tenha aproveitado de muitas pessoas nos pontos fracos, porque nós precisamos vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E assim, com essa forma astuta de ser, ele começa a preparar armadilhas para levá-los ao pecado. E quando você menos espera, você já está lá. Você já está lá. Talvez pareça ser algo insignificante, mas você já está lá. É armadilha. E diante disto, ele furta até a palavra de Deus que foi lançada nos nossos corações, se ela não estiver bem fundamentada. Como que a palavra de Deus tem chegado no seu coração? Como está o seu coração? A sua terra está boa para receber a palavra de Deus? Lucas 8,12 fala que as caíram à beira do caminho são como os que ouvem, mas logo vem o diabo e lhes retira a palavra do coração, para que não creiam e não sejam salvos. Então existe sim essa possibilidade, existe. É por isso que eu estou falando sobre isso, para você entender com quem você luta.
quem é o seu adversário. E às vezes, você vem, entra e sai da mesma forma que entrou, ou até mesmo pior do que entrou. Consegue compreender isso? Com quem você tem lutado? Será que você tem lutado de forma errada? Será que as suas lutas têm sido de forma errada, com adversário errado? É de se pensar. E diante disso, quantas pessoas já não creram na Bíblia e hoje estão aí com frieza espiritual? Quantas pessoas já não passou por aqui, foram fervorosos e hoje estão aí sem nenhum ânimo, sem ânimo nenhum, algum, frios espiritualmente e não conseguem mais se levantar? Quantas pessoas, não é verdade? Quantos você já deve conhecer? Só de falar aqui, talvez passam pessoas na sua mente aí. Quantas pessoas? Irmãos, nós precisamos saber com quem nós estamos lutando. E em terceiro, ele vai gerar insatisfação na pessoa. Ele tem essa capacidade de gerar insatisfação na pessoa. Ele deixa a pessoa insatisfeita com tudo, murmura de tudo, nada está bom, causando frieza nela mesma e contagiando outras pessoas. E cada vez mais essa pessoa vai ficando insatisfeita, e nada para ela está bom. Já percebeu? As palavras que saíam da boca dela eram palavras de bênção, hoje são palavras de maldição, palavras pesadas. E ela vai contagiando outras pessoas. Ele é capaz de fazer isso, de gerar insatisfação no coração das pessoas. Assim como ele é capaz de introduzir no meio da igreja o joio. Ele semeia o joio em meio ao trigo, que é parecido, né? Parece ser de Deus, mas não é. Parece ser crente, mas não é. E usam pessoas apenas, ou esse tipo de pessoas, para causar divisão dentro da igreja. Irmãos, isso é muito sério, muito sério. Igreja dividida é a arma de Satanás para tentar vencê-la. Igreja dividida é a arma de Satanás para tentar vencê-la. Como está a sua luta espiritual? Mateus 12, 25 diz: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Toda casa dividida contra si mesma, ela não permanece em pé. Toda cidade, todo reino. E uma das estratégias de Satanás é dividir a igreja do Senhor. É muito sério isso. Ou seja, ou nós somos, ou nós não somos. Ou nós estamos entrincheirados na batalha, lutando, ou nós somos vítimas de Satanás. De que lado você está? De que lado você está? É difícil pregar essas coisas assim, irmãos,
Eu cheguei ali, eu falei para os meninos: gente, ore por mim, porque eu estou falando aqui, então só eu sei o que eu estou sentindo aqui, entendeu? Para vocês entenderem. Mas eu fiz questão mesmo de pregar sobre isso, porque nós precisamos saber com quem nós estamos lutando, e se for necessário retomar mesmo ao Senhor e voltar para a batalha, esse dia é hoje. E se você quer isto para a sua vida, una-se a nós e vamos para a batalha. Mas também, às vezes, ele tem gerência da mente do crente, sabia disso ou não? Tem. Lembra de Pedro? Quando Satanás, tentando introduzir na mente de Pedro ideias que eram dele para afastar Jesus da cruz, quem lembra? O que Jesus disse a Pedro? Exatamente. Conjecturando, não, peraí, é Satanás, certeza que é Satanás, essa ideia é ideia maligna, então afaste-te de mim, Satanás. Então ele tem a capacidade de gerenciar a mente do crente. Quando o crente não está no mesmo propósito, na mesma ideia da palavra de Deus, unido com a palavra de Deus, precisamos vigiar nisto. Precisamos ter a nossa mente, a mente de Cristo. Ontem eu disse para os adolescentes, irmãos adolescentes, queridos adolescentes, apenas sirva como Cristo serviu. Apenas isso. Se é para servir, sirva como Cristo serviu. Pense assim. Mas também ele tem a capacidade de introduzir mágoa no coração. A palavra de Deus diz que não deixe pôr o sol sobre a sua ira, nem deis lugar ao diabo. Irai-vos e não pequeis. Ele tem a capacidade de colocar mágoa no seu coração, e uma pessoa magoada, ela ira. Uma pessoa rancorosa, ela está cheia de ira. Então, ela é capaz de deixar, aliás, ela é capaz de deixar ser manipulada por ações malignas. Você já ficou do lado de alguém amargurado? É bom? Não parece que você está ficando ruim? A raiz de amargura parece que vai atingindo todos aqueles que estão em sua volta. O ambiente não fica bom, a atmosfera do lugar não fica bom, alguma coisa está ruim. Irmãos, isso é muito sério. Mas ele tem essa capacidade de introduzir mágoa no nosso coração. É por isso que Jesus fala quantas vezes nós temos que perdoar na Bíblia. É claro, é mais fácil dizer perdoa sem cessar. Resolva. Seja uma pessoa pacífica, pacificadora, que leve paz, não mágoa, não rancor, porque quem usa isso como arma é Satanás. Satanás. Assim também, ele tem a capacidade de se transfigurar como anjo de luz, e ele engana muitos dos nossos com falsos milagres. Sabia disso? Sabia disso ou não? Tem muitos milagres
que as pessoas estão aplaudindo de pé, mas observe lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, consegue colocar aí, Esdra, ou Bianca? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, isso aqui eu não coloquei aqui, diz assim: a esse cuja vida é a segunda eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Irmão, você acredita que tem pessoas que aplaudem de pé? Ele tem sim essa capacidade de se transfigurar em anjo de luz, a Bíblia fala sobre isso, para enganar até os escolhidos. Muitos dos nossos estão aplaudindo milagres satânicos por aí, milagres satânicos. Tome muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. Tenham uma referência, busquem referência. Tome muito cuidado. E também é capaz de criar falsas doutrinas. Irmãos, precisamos estar atentos, meus irmãos. Nós sabemos que em Deus somos mais do que vencedores, diante as lutas que nós temos no dia a dia, e sim, nós temos lutas sim, e elas são diárias. Jamais você vai ver aqui pastor no altar, você vai ter uma vida plena, só vida plena, só vida plena, só vida plena. Aqui não, neste altar aqui não. Vai ser só bênção, só bênção. Não, aqui não, vai ter dias, irmãos, vai ter dias, eu falei isso para o adolescente ontem, que de dia parece ser de noite. Pastor, mas existe isso? Existe, é natural, é sinal de que eu estou caminhando com Cristo. Tem dias que é difícil, mas eu não vou perder a esperança. É perseverar até o fim, porque eu sei em quem eu creio. Nós sabemos. Quantos de vocês não têm testemunhos para dizer aqui o que Deus já fez na vida de vocês? Quantos de vocês já não esteve lá no vale da sombra da morte? Foi Deus que resgatou vocês e os trouxe de volta, não é verdade? Não é verdade? Quantos de vocês aqui passou os momentos mais árduos da vida, as noites mais sombrias da vida, mas hoje estão aqui, porque até aqui é Deus quem tem nos ajudado. Então não permita, levante a cabeça, se revista da armadura de Deus e vamos para a guerra. Vamos para a guerra. Se nós estamos aqui é porque ainda existe guerra. Então vamos para a batalha espiritual e vencê-la, dia após dia, meus irmãos. Somos vencedores diante das lutas. No versículo 13, de Efésios, por favor, coloca lá, Bianca, capítulo 6, 13, portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia, existe o dia mau, existe o dia mau, não se preocupe, existe esse dia, o dia mau, mas nem todos os dias são dias maus, isso a Bíblia não fala, mas precisamos estar preparados para quando vier o dia mau. Precisamos estar preparados para esse dia.
e nos mantermos firmes. Este é o segredo, né? Firmeza. Quando alguém te pergunta: e aí, como é que você está, irmão? Firme. Aí sim. Estamos firmes, irmãos. É nos mantermos firmes mesmo. Porque não adianta, quando depois de uma luta, nós precisamos continuar firmes, porque outras lutas virão. Isso faz parte da vida, faz parte do nosso cotidiano. Não pense que quando você venceu uma, você não vai ter outras. Pelo contrário, enquanto você estiver aqui, nesta terra, você vai lutar. Mas você sabe com quem você vai lutar. Aliás, você sabe contra quem você vai lutar, mas também você sabe quem vai estar do seu lado para lutar junto com você. É o guarda de Israel. Conhece o guarda de Israel? Que não dorme e não tosqueneja, que ele está 24 horas olhando para você. É aquele que dá ordem aos anjos deles a seu respeito. Veja bem, veja bem. É a sombra do Todo-Poderoso, aonde você encontra descanso. É aquele que vai te ajudar a resistir o dia mau. Este é o nosso Deus. Então eu não vim trazer medo, pelo contrário, coragem. Nós pastores, nós gostaríamos que vocês saíssem daqui esta noite cheios de coragem, cheios do Espírito Santo, sabendo com quem vai lutar, porém sabendo que a vitória é certa. Coragem. Mas pastor, como vencer essas lutas? Como vencer estas lutas? Versículo 10 de Efésios diz que precisamos do poder de Deus e ser capacitado por esse poder. Precisamos, em primeiro lugar, também admitir que não é pelas nossas próprias forças. Lembra de Paulo? Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Porque todas as coisas posso em Cristo Jesus. Para Deus, nada é impossível. O Senhor é a nossa força. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Então nós precisamos da força de Deus em nossas vidas. Primeiro, admitir que não é pelas nossas próprias forças. Certo dia disse a uma pessoa: quanto mais reconheço diante de Deus as minhas limitações, as minhas fraquezas, mais a graça de Deus superabunda sobre as nossas vidas, sobre a minha vida. Quanto mais você reconhecer diante de Deus as suas limitações, as suas fraquezas, mais dependente de Deus você é, e você diz para Ele: Senhor, sei, sem o Senhor eu não posso, sem Ti eu não posso de maneira nenhuma. Mas no versículo 11 também nos diz que nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. O curioso é que você lendo a armadura de Deus ali, disso tudo é que não tem peça, depois vocês podem me corrigir, tá, irmãos? Mas especificamente não tem peça para as nossas costas. Então, peraí. Então, o que eu preciso fazer?
vigiar. Eu preciso estar em vigilância total. É vigiar. Me revisto da armadura de Deus e agora é vigiar. Em todo o tempo. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Gostaria de chamar aqui a equipe de louvor. Como eu disse, nós pastores, nós gostaríamos de encorajá-los. Eu sei